Tudo bem. E, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra. Mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou um homem sobre autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E diga a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como cresce, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 8 ao 17. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, a responder àquele que tudo precede. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava, respondia consigo dessa maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Espírito Santo, ajuda-nos a despir todo o nosso ser diante desse Deus, marcado por uma íntima e intensa vivacidade, a qual visa nos abraçar e, por consequência, nos transformar. Amém. A fé sem rótulos e o Deus sem amordaças. O título dessa elucubração, nos dobrar dessa tarde, ou dessa manhã, ou dessa noite, ou dessa madrugada, depende de qual horário aqueles as quais estarão para acessar mais um trabalho realizado pelo umdia.com, com a finalidade de imprimir palavras de significados de vida. A fé sem rótulos e o Deus sem amordaças. E atrelo com a referida frase. O verdadeiro avivamento nos aproxima das pessoas. A verdadeira oração nos torna melhores, em favor daqueles que estão ao nosso lado e até aqueles que não estão ao nosso lado. Seja radical, sim, sim, em favor do reino de Deus, da paz, da justiça e da alegria, a começar em sua vida, na minha vida, em nossa vida, para que assim não sejamos uma inutilidade da cruz de Cristo. O verdadeiro avivamento nos aproxima das pessoas. A verdadeira oração nos torna melhores, em favor daqueles que estão ao nosso lado. Seja radical, sim e sim, em favor do reino de Deus, da paz, da justiça e da alegria, a começar em sua vida, para que, assim, não sejamos a inutilidade da cruz de Cristo. A fé sem rótulos e
o Deus sem amordaças. A partir, estribado nos textos de Mateus 8, capítulo 5 ao versículo 13, e o Evangelho de Lucas, capítulo 19, do versículo 8 ao versículo 17. Os dois eventos descritos nos direcionam a encarar a fé, sem rótulos e sem amordaças. Tanto os enredos, as quais descrevem o encontro do centurião com Jesus, como também da maneira como Jesus relata a posição do publicano ao se despir sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha, sem nenhuma restrição diante daquele que tudo precede. Digo isso porque os rótulos não aproximam. Os rótulos não nos aproximam. Os rótulos não param para escutar. Os rótulos não param para considerar. Os rótulos não param para recomeçar. Os rótulos não param para ir adiante. Os rótulos não param para levantar. Os rótulos não param para se lembrar de quem não pode ser privado, de quem não pode deixar de ser alcançado pelo reino de paz, justiça e alegria. Eis de certo a trajetória dos homens distantes do encontro claro, específico, objetivo e sem rodeios com Jesus, o Cristo. Como podemos observar a partir dos cenários de Mateus e de Lucas. O primeiro cenário apresenta um centurião romano como símbolo da opressão de Roma sobre o povo judeu, dotado de todo um conjunto de autoridade e de poder legitimado. Estava sobre aquele centurião. Mas aquele centurião se aproxima, se achega, vai até o Deus ser humano Jesus Cristo. E não vai com seus rótulos, não vai com suas etiquetas, não vai com seus jargões, não vai com seus apanágios, seus privilégios. O centurião se achega àquele com toda a autonomia e sem se valer do rótulo de ser, de ser um centurião, ou das credenciais de dispor de condições de determinar ações, ou de uma legitimidade de, por causa disso, poderia ser tratado como predileto com predileção. Porque pessoas às quais se direcionam por rótulos, elas apresentam essa concepção de serem tratadas com predileção. Sem reservas, aquele ser humano, aquele centurião, despido de todas as suas indumentárias ou rótulos, reconhece que a fé em Jesus não se amordaça a nada, não se prende a nada, não depende de datas, de horários, de templos, de oferendas, de liturgias e sacrifícios para ser o Deus que a tudo e que a todos precede. Vou adiante. Essa fé rompe e irrompe com o próprio universo, com o próprio cosmos, com as próprias potestades, com os próprios poderes e as próprias autoridades seculares desse oikos ou lugar comum da humanidade. Indo ao segundo cenário agora, encontramos a mesma tríade das ilusões dos homens, de que podem manipular e articular o divino para os seus intentos. Não e não. O publicano não se esconde em rótulos, como o fariseu, o rótulo de ser um guardião da lei, com as credenciais de cumprir com todos os ritualismos e rituais, jejuo, oro, medito, pago, como se a fé a partir de Jesus o Cristo dependesse de uma contrapartida. E como se por isso estivesse legitimado para ser atendido. Em direção oposta, somos chamados para não nos fazermos de rótulos, para não sermos rótulos, porque pertence a essa ou aquela denominação. Com as credenciais de praticar todas as exigências de ser um reformado, de ser um presbiteriano, de ser um membro da Assembleia de Deus, ou da congregação cristã, ou da adventista, e afins, de conhecer todos os tratados teológicos, de cantar no coral, de falar em línguas estranhas, de profetizar, de revelar, etc. E munido com a legitimidade para poder me considerar melhor do que o outro, ou ser predileto por causa disso, não. Afinal, os rótulos me fazem olhar para o outro como incluídos ou excluídos, como eleitos e abominados ou execrados, ou como uma excrescência, como algo desnecessário.
como livres e condenados, como perdoados e culpados. Sem sombra de dúvida, os dois acontecimentos, do encontro do centurião com Deus, seu humano Jesus Cristo, e do encontro do publicano, conforme relatado por Jesus, retrata um Deus sem amordaças, um Deus que salta muralhas, que vai ao deserto e diz, como fez com Agar e Ismael, ali no deserto: estou aqui. O quanto isso se torna libertador e modificador, e assim seja, quem estará por escutar esse trabalho, com o tomar cá e dar lá. Há uma libertação desse tomar cá e dar lá, com uma busca interminável de provar que merece ser aceito. Ali naquela cruz, o Deus, seu irmão Jesus Cristo, determinou: Pai, tudo está consumado. Tudo e todos serão em Jesus Cristo. Por fim, o centurião e o publicano retornam para suas realidades, categoricamente, com a certeza de que a fé se chama Jesus e nos olha na face. Escuta as batidas da nossa alma. Deixa as nossas lágrimas seguirem o seu caminho e nos envolve com a paz e com o evangelho das notícias universais. Que a boa mão do Senhor faça com que essas palavras consolidadas através de substantivos, de adjetivos, de pronomes, de artigos, através da linguagem, porque o verbo no princípio era o verbo e o verbo se fez carne. O verbo, a partir do verbo, da ação, haja uma movimentação de modificações, de transformações, de restaurações em quem estará por assistir, escutar esse trabalho. E novamente ressalto, esse trabalho tem como objetivo, tem como propósito, tem como proposta disseminar as notícias universais do Evangelho, da paz, da justiça e da alegria, da transformação, da modificação e da restauração, em prol de todo ser humano, de toda etnia, de toda raça, de todos os povos, de todas as culturas, e que assim seja estabelecido, seja constituído. Amém.